1 João capítulo 2, versos 18 e 19, diz assim a Escritura Sagrada, inspirada, infalível de Deus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Este é um texto difícil. E eu rogo a Deus a tua graça, a tua iluminação neste momento. Os meus irmãos também. Meu coração para compreender a verdade do texto. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a compreensão de todo o texto passa por uma compreensão acurada do seu contexto. Os textos das Escrituras nunca são apresentados num vácuo isolados, eles têm um contexto. Dito isso, é costume nós pensarmos no período apostólico, no período da igreja primitiva, como o período de ouro da igreja. Como a era dourada onde os milagres e as conversões aconteciam todos os dias. E de certa forma, queridos, nunca a igreja vai viver o que se deu no primeiro século. Fato. Ponto. No entanto, há uma coisa que geralmente é omitida, que é muito importante para a nossa compreensão desta e de outras porções da Escritura, que é a igreja primitiva foi o cenário do mais dramático surto de heresia da história do mundo. Nunca se houve um período tão repleto de heresia como no primeiro século da igreja cristã. Bem cedo no seu desenvolvimento, ela começou a ser infiltrada pela heresia. Em Atos capítulo 15, por exemplo, nós vemos a reunião do primeiro concílio da igreja. E qual é a necessidade da reunião do concílio? A heresia judaizante. Estava sendo proclamado entre as igrejas de origem gentílica um falso evangelho. Um evangelho de obras, que é o que Paulo vai chamar mais à frente na sua carta às igrejas da Galácia de um outro evangelho, sobre quem ele pronuncia uma maldição. Em sua despedida dos presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, o mesmo apóstolo reconhece que após sua partida, lobos vorazes iriam infiltrar a igreja, seduzir o rebanho, infiltrar suas heresias para desviar os discípulos de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, alguns anos mais tarde, algumas igrejas da região da Ásia Menor, da região de Éfeso, já estavam completamente arruinadas por conta da heresia e dos falsos profetas. O problema da heresia era generalizado e foi se espalhando com o avançar dos anos. Então você vê muitas espécies de heresia combatidas no Novo Testamento. Por exemplo, existiam os que diziam que a ressurreição final já aconteceu. Outros, por sua vez, diziam a ressurreição é uma doutrina mentirosa, é uma doutrina impossível. Existiam os que ensinavam doutrinas estranhas de ascetismo, adoração de anjos, e outros defendiam uma espécie de libertinagem. Viva como quiser. Imoralidade em nome da liberdade cristã. E repetidamente os apóstolos advertem as igrejas para não tolerar os falsos mestres. Os falsos apóstolos, que são na verdade agentes de Satanás, agentes meios da apostasia e do afastamento da fé. E em uma das últimas cartas do Novo Testamento, o livro de Hebreus, olha só, nós temos uma comunidade inteira à beira da apostasia, porque foi seduzida por um falso evangelho. Portanto, a igreja cristã da primeira geração, ela não se caracterizava apenas pelos milagres, pelas demonstrações sobrenaturais de poder, pois ao mesmo tempo, rebelião, heresia, eram cada vez maiores dentro da comunidade cristã. E aqui está o ponto essencial, como fora predito pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24.
Na noite de hoje, meus irmãos, eu pretendo esclarecer exatamente o que nesta ocasião o autor sagrado tem em mente ao referir-se ao anticristo. E eu quero pregar hoje no seguinte tema, uma advertência quanto aos anticristos. Uma advertência quanto aos anticristos. O que o apóstolo julga necessário falar às igrejas? O que precisam saber sobre os hereges, sobre os adversários de Cristo do primeiro século? Bem, em primeiro lugar, verso 18. Os anticristos ou os adversários de Cristo são os que se opõem à verdade de Cristo. São os que se opõem à verdade de Cristo. Mais uma vez, com atenção. Volte os seus olhos para o texto. Quando o apóstolo João diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nossa compreensão do texto passa pela expressão última hora. Nós não podemos passar adiante sem ter clareza sobre esse termo, essa expressão específica do apóstolo João, uma vez que ele a repete duas vezes. O que ele quer dizer? E aqui, meus irmãos, eu afirmo com humildade que nós estamos entrando numa das discussões mais nebulosas que existem na teologia, que é a área da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E nesta área da teologia, especialmente na escatologia, existe muita divergência, a começar pela compreensão dessa expressão. Por acaso, o apóstolo João está falando da última hora da história do mundo? Ou ele está falando... Deixa eu dar um passo para trás para facilitar a compreensão. Seria, meus irmãos, uma última hora que já passou, um evento passado e concluído, ou uma última hora de toda a história da humanidade? A última hora diz respeito ao leitor, ou ao contexto no qual vivem leitor e autores, ou à consumação da história, ao fim da história humana. E aí os que compreendem dessa forma, que a expressão se refere ao fim da história humana, dividem-se em dois grupos. O primeiro diz: ora, se a Bíblia diz ser a última hora e isso não foi consumado, a Bíblia falhou. São os que levantam erro contra as profecias escatológicas da Bíblia. Mas há um segundo grupo, que é majoritário, que diz: a última hora inaugurou-se com a vinda de Cristo, será concluída em seu retorno. Essa opção é mais coerente. No entanto, irmãos, o apóstolo João está usando o termo no tempo presente. Ele não o faz no futuro, ele o faz no tempo presente. Perceba. Última hora em relação a quê? Vamos acompanhando a linha de raciocínio. De onde vem a possível referência que o apóstolo Paulo, o apóstolo João está fazendo? Qual é a referência? Última hora em relação a quê? Eu vou pedir a você, rapidamente, abre a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 11. Mateus 24, verso 11. Diz assim o Senhor Jesus: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse é um dos textos de mais difícil interpretação e de mais divergência do Novo Testamento. E aí a gente levanta a segunda indagação, a seguinte indagação, sobre o que Jesus está tratando exatamente. E aí, meus irmãos, Cristo, é importante que você entenda, Cristo está respondendo aos seus discípulos sobre os sinais que antecedem a destruição do templo em Jerusalém, no primeiro século. Os autores do Novo Testamento costumavam utilizar a linguagem do fim dos tempos
quando falaram do período que viviam antes da queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Portanto, nós não temos aqui uma referência ao fim do mundo, mas aos últimos dias da nação de Israel. Os dias que culminaram com a destruição do templo no ano 70. Então, quando ele escreve que seus leitores estão vivendo na última hora, o apóstolo está se referindo, meus irmãos, ao fim da velha ordem. Ele está dizendo, a antiga aliança está caducando. A velha aliança está de passagem. E ele tem certeza disso, porque as predições de Jesus sobre os falsos profetas e o início da apostasia estão se cumprindo neste contexto específico, no século I. Isso se encaixa, meus irmãos, perfeitamente. Basta estudar a história da igreja, o contexto das igrejas para quem João escreve. A heresia estava sendo disseminada aos montes. E além da heresia do gnosticismo, as igrejas para quem João escreve estavam sendo assaltadas, pressionadas com uma heresia judaizante, com o falso evangelho de obras. E diante de todos os sinais, João reconhece, é chegada a hora, conforme prometido em Mateus 24, em que Cristo virá com juízo para punir Israel, por quebrar as maldições do pacto. Então, tendo rejeitado a nação, tendo rejeitado o Messias, tendo rejeitado o Cristo prometido a Israel, o que vai acontecer? A nação de Israel, o templo seriam reduzidos às cinzas, completamente destruídos. E então Deus estabeleceria um novo templo, a igreja, nos escombros e nas cinzas do templo antigo. Então, irmãos, eu não tenho como pensar, interpretar as porções que tratam de escatologia da Bíblia, desconsiderando o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 24. Então, tendo compreendido isso, nós passamos a um outro tema importante, que é o que mais nos chama a atenção no texto, que é o anticristo. É importante você entender o seguinte, ó, não tem nenhum outro escrito no Novo Testamento que faça menção, utilize essa expressão a não ser o apóstolo João. Anticristo não aparece em nenhum outro escrito do Novo Testamento. Ele é um termo exclusivo. Ele é um termo joanino. E todo aquele que tem uma escatologia futurista, eles procuram incansavelmente o candidato a este posto, ao posto do anticristo. E geralmente, você vai ler o texto dos acadêmicos, eles vão comumente relacionar a figura do anticristo ao que Paulo chama em 2 Tessalonicenses de homem da iniquidade e da besta de Apocalipse, capítulo de número 13. Só que, reforço, sabe quantas vezes a palavra anticristo aparece em Apocalipse? Nenhuma. Sabe quantas vezes aparece nos escritos de Paulo? Nenhuma única vez. Ainda assim, comumente o termo é interpretado dessa forma. É um indivíduo específico, munido de poder, que fará sua aparição no fim do mundo. Só que o problema, irmãos, e esta é uma regra de interpretação muito importante. Nós interpretamos o termo segundo a Escritura. Essa interpretação, ela não condiz com o uso que a Escritura faz, mais especificamente com o uso que o autor João, o apóstolo, faz. Por quê? Algumas razões, a começar pelo tempo. Bota os olhos para o verso 18, quando o apóstolo João diz assim, ó: agora, muitos anticristos têm surgido. Já nesse texto ele é claro ao dizer que o anticristo já estava em operação, já neste tempo. Aí nós avançamos um pouco mais no capítulo 2, veja o verso 26. Diz assim o apóstolo João: isto que vos acabo de escrever, ou seja, a respeito do anticristo, ele complementa, é acerca dos que vos procuram enganar. Que é uma referência clara aos falsos mestres, que ele adverte ao longo de toda a carta. Aí nós vamos mais à frente, capítulo 4. Passe aí para o capítulo 4, verso número 3. Ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo.
Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, avance só um pouquinho na segunda carta de João, verso 7. Veja, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Isso significa, meus irmãos, que João não está falando de uma aparição futura de um homem surgindo no fim do mundo, mas sim sobre algo que eles ouviram a respeito. Eles foram preparados quanto a isso. Eles ouviram a respeito e o estavam presenciando já no primeiro século. O outro argumento contra a tendência interpretada de forma puramente futurística o texto é o uso do plural. Porque no verso 18 o apóstolo diz: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Isto é, meus irmãos, eles ouviram a respeito que o anticristo viria. E no presente, no tempo em que viviam, eles não viram apenas um, mas viram muitos deles. Incontáveis falsos profetas, pregadores do engano e da mentira. E para não deixar dúvida, João ainda nos dá uma definição de anticristo na Epístola. Verso 22 do capítulo 2. Volta os seus olhos para o texto. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Mais uma vez, vamos ao capítulo 4, verso 3. O apóstolo João diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. É o que não confessa a Jesus Cristo. Qual é a conclusão que nós podemos chegar, meus irmãos, quanto ao nosso tempo? É que na teologia joanina, que é quem introduziu na Escritura, o termo joanino, na teologia de João, anticristo é um sistema de incredulidade. O anticristo, ele é um conceito, um sistema de incredulidade. De forma mais específica, é a heresia de negar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, a preocupação de João aqui não é apontar uma pessoa, não é identificar alguém, mas é destacar um sistema de apostasia, que é composto de muitos apóstatas, de muitos anticristos, de muitos pregadores do engano. Então, o conceito do anticristo descreve um espírito, que é o que João diz no capítulo 4. Este é o espírito do anticristo, que é o que, meus irmãos? É a tendência generalizada da heresia do seu tempo. É a heresia a respeito de Cristo. Sua advertência aqui, preste atenção. Olhe para mim, sua advertência não é: temam um homem que há de levantar-se no futuro. A advertência de João é: guardem-se da heresia que está sendo disseminada já agora pelos anticristos entre vocês. Guardem-se dos falsos profetas. E tudo isso, meus irmãos, que estava acontecendo neste presente contexto, é o cumprimento da apostasia que Jesus predisse em Mateus capítulo 24. E é sobre isso que o apóstolo está alertando os seus leitores. Aqui vamos à aplicação, preste muita atenção. Esta é a parte mais importante do sermão. A primeira e única aplicação deste ponto é: proteja-se dos anticristos da atualidade. Meus irmãos, é claro que a igreja primitiva foi um período sem igual quanto ao fomento da heresia. Mas o trabalho do enganador, ele não se resumiu ao primeiro século.
Satanás segue trabalhando e ainda hoje sua intenção é seduzir e enganar, se possível fosse, até os eleitos. Por isso, meus irmãos, você não pode ser inocente. Você não pode andar desprevenido. E em termos práticos, o que isso significa? É que você deve ser hábil a reconhecer os anticristos por meio do falso evangelho que é pregado nos nossos dias. Sabe por quê, queridos? Porque a heresia, ela se traveste de roupagem evangélica. A heresia se apossa, corrompe termos bíblicos para seduzir e enganar. E é o que fazem muitos pregadores hoje em dia. Falsos profetas que alegam falar em nome de Cristo, mas são boca de Satanás. E talvez alguns entre nós estejamos dando ouvidos à boca de Satanás. Eles alegam falar em nome de Cristo, mas eles afastam as pessoas do Cristo das Escrituras. Então eu quero ser ainda mais específico. Que tipo de evangelho precisamos nos guardar, meus irmãos? Guarde-se do falso evangelho, que produz autoestima, mas não produz arrependimento. Do evangelho que faz você se sentir bem consigo mesmo, enquanto ignora o peso do pecado, a gravidade da iniquidade. Sabe por quê? Porque este evangelho procede do anticristo. Guarde-se do falso evangelho que é anunciado pela igreja de Roma, que é anunciado por estas seitas e falsas igrejas que se dizem evangélicas, mas apresentam à igreja um falso evangelho de obras, que fazem do homem peça-chave fundamental para a salvação, que corrompem a mensagem da Escritura, dizendo: se o homem não fizer, se o homem não quiser, Cristo não pode salvar. Sabe de quem procede esta mensagem? Procede do recanto mais fundo do inferno. Este é um falso evangelho do anticristo. Cristo é pregado em supostos evangelhos hoje em dia. É apresentado como um Cristo fraco, um Cristo incapaz de salvar de fato. Você não pode ter parte, meu querido, com nenhum suposto evangelho que não aumente o seu apreço, o seu amor pela beleza e pela glória do Salvador. Qualquer evangelho que não impressiona você com a maravilha de Cristo, com a perfeição da sua obra, é mentiroso. Não procede de Deus. E é o que está acontecendo, meus irmãos. Agora mesmo, as pessoas enchem auditórios para ouvir pregadores que as deixam maravilhadas consigo mesmas. Isto é um falso evangelho procedente do anticristo. As pessoas pensam que são muito especiais para Deus. Porque sou especial, então Deus decidiu salvar-me. Que é anunciado tudo afora. O verdadeiro evangelho, meu querido irmão, ele vai reduzi-lo ao pó. Ele vai apresentar quem você realmente é. Ele vai humilhá-lo diante de Deus. Ele vai levá-lo às cinzas. Mas ao mesmo tempo, este evangelho vai encher de gozo, de segurança, de esperança, porque ele vai levá-lo à pessoa de Cristo. Este evangelho vai mudar você. Porque todo evangelho que não exorta a mudança é falso evangelho. Este evangelho vai mudar você, vai transformar teu coração, os teus valores, vai virá-lo do avesso. Porque, crianças, prestem atenção. Eric, Vitor, Catarina, Alice. Davi, o que aconteceria se um homem fosse encontrado com um caminhão muito grande, em alta velocidade? Esse caminhão ia machucar pouquinho, né? Ele ia acabar com a pessoa. Esse caminhão ia desfigurar, sabe? A pessoa ia morrer na hora. Se um caminhão faria algo disso, se o encontro de alguém com um caminhão, sabe, desfigura, o que acontece quando uma pessoa é encontrada pelo Filho de Deus? Se o encontro de um caminhão da vida é tão forte, o que acontece quando uma pessoa é encontrada pelo Filho de Deus? Ela é mudada, ela é transformada.
Seu coração é despedaçado e é dado um novo coração e é dada vida. Ele não é mais a mesma pessoa, ele é nova criatura. É o que o Evangelho faz. Se você ouviu, se acomodou com o Evangelho, que não exige de você mudança, que não humilhe o põe de joelhos diante da glória de Cristo, você tem ouvido um falso Evangelho. O Evangelho não procede de Deus. Por isso eu digo para você como pastor, não seja inocente. Não seja inocente. Não escute qualquer um. Não doe seu tempo, seus ouvidos para qualquer um que diz que está falando em nome de Jesus. Por quê? Porque há muitos que estão apresentando a você uma caricatura de Cristo. Que falam sobre Cristo, mas não em nome dele. Que não são fiéis. Então não seja inocente. Ouça e conheça o verdadeiro Evangelho. Sabe como você vai se blindar? Proteger-se da voz do falso. Conhecendo o verdadeiro. Ouvindo o Evangelho pregado, irmãos. Domingo após domingo. Evangelho pregado por homens que foram ordenados por Deus. Evangelho presente nas Escrituras. Conhecimento da verdade. Das doutrinas da Escritura. Estarmos munidos da ortodoxia, meus irmãos. Vai guardar-nos do mundo. Vai proteger-nos de sermos seduzidos pela serpente. Amém? Segundo e último lugar, os que saem dentre o povo de Cristo. O tema é uma advertência quanto aos anticristos. Primeiro, nós vimos que o anticristo é o que se opõe a Cristo. Segundo, os anticristos são os que saem dentre o povo de Cristo. Verso 19 diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, sobre os anticristos em operação no século I, João faz uma declaração que chega a surpreender. Ele diz: eles pareciam crentes. Eles estavam entre nós. Era o João, a Maria, que sentava aqui do lado da gente na igreja. Ou seja, eles saíram do nosso meio, abandonaram a comunhão da igreja. Eles foram contados uma vez entre os membros do rol dos santos, mas o abandonaram. Foram membros e participantes ativos do corpo de Cristo, mas não o eram mais. A possibilidade é que eles congregaram talvez em alguma das igrejas que se reuniam em Jerusalém. Alguma das igrejas da Judéia, enfim, não temos por certo. No entanto, João diz: pertencimento temporário ao corpo de Cristo é sinal de que estes nunca foram de Cristo de verdade. Identificar-se com Cristo, irmãos, associar-se temporariamente com o povo de Cristo, não é um sinal seguro e absoluto de salvação. Você sabia disso? O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele advertiu dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, preste atenção, olhe para mim, não se prova que pertence a Cristo simplesmente declarando o Senhor. E como diz o ditado, né? Falar até papagaio fala, né? É assim o ditado? Falar até papagaio fala, né? Então não basta uma simples declaração, profissão, porque associar-se com Cristo de fato e de verdade é receber o Evangelho dos Apóstolos e permanecer na comunhão da igreja. É unir-se ao corpo de Cristo. Pois uma vez unido, entenda isso, de uma vez por todas, uma vez unido espiritualmente a Cristo, você é inevitavelmente unido ao corpo de Cristo. Não há como separar um do outro. Unido a Cristo, você é unido ao corpo de Cristo. E a permanência neste corpo é uma evidência segura da fé, da salvação. Logo, o que isso diz sobre os anticristos, meus irmãos? Eles apresentaram-se como cristãos. Participaram da comunhão da igreja temporariamente, mas o seu abandono dá provas de que eles nunca pertenceram a Cristo. Porque João diz: se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido convosco. Eles nunca foram salvos. Nunca foram remidos. E por mais que estivessem entre os santos, no meio dos santos, eles viviam em trevas, na inimizade com Deus. Irmãos, o curioso é que o mais lastimável é que estes homens, eles não só deixaram a igreja, eles se tornaram adversários dos apóstolos. Eles se tornaram missionários de um evangelho, de um falso evangelho. Eles passaram a combater a doutrina dos apóstolos, a visitar e perverter as igrejas plantadas por eles. Eles não só deixaram a igreja, eles se tornaram adversários dos apóstolos e do evangelho dos apóstolos. Para resumir, estes ímpios não apenas viraram as costas para Cristo, mas eles tornaram-se contra Cristo, anticristos. E qual é o propósito disso tudo, meus irmãos? João diz: porque Deus permitiu que isso acontecesse, porque as coisas foram assim. João diz: para que ficasse manifesto, para que não restassem dúvidas, e que os que abandonam a comunhão dos santos não pertencem a Cristo. Me permita dar uma breve palavra sobre a apostasia. Meus irmãos, essa não é uma realidade restrita ao primeiro século. Todos nós, olha para mim, todos nós conhecemos pessoas que se diziam crentes, pareciam crentes, comportavam-se como crentes e frequentavam, congregavam com os crentes, mas que em dado momento abandonaram a igreja. Pessoas que davam impressão, passavam a aparência de serem crentes genuínos, mas que o abandonaram. Parentes, amigos, até líderes e pastores. E por que isso acontece? A razão mais óbvia é doutrinária. Isso acontece porque nem todos serão salvos. Ainda assim, preste atenção, nem todos serão salvos, mas o evangelho, ainda assim, é oferecido a todos, sem exceção. A oferta do evangelho é pregada e anunciada a todos. E por conta disso, na igreja visível, que é exatamente isso que vocês estão vendo, joio e trigo se misturam. Joio e trigo permanecem misturados até aquele dia. E a condição para ingresso na membresia da igreja é o quê? A condição para receber o batismo é uma profissão de fé em Cristo. Mas nem sempre essa profissão é acompanhada de fé genuína. É uma declaração vazia. São palavras insinceras. Nem sempre a profissão de fé que é feita aqui, ela é acompanhada de fé genuína. E ainda assim, pela profissão de fé, essa pessoa é batizada. Ela é admitida na membresia da igreja. Ela participa ativamente. E mesmo não sendo salva, mesmo não tendo o coração regenerado, na condição de batizado, ela tem acesso a todos os benefícios do pacto da graça. Ela toma ceia para seu juízo no futuro. Ela ouve o evangelho. Ela está debaixo da prestação de contas e da liderança de uma igreja. Elas são iluminadas em parte por Deus, porque são apresentadas ao conhecimento da palavra. Mas, infelizmente, não foram unidas a Cristo. E muitos são sinceros em sua própria hipocrisia. Porque creem. Você pega uma pessoa, por exemplo, que desviou-se do evangelho, abandonou a comunhão com a igreja. Se você volta no tempo e conversa com ela, naquele tempo que tudo parecia as maravilhas, você pergunta para ela: você crê em Cristo? Ela vai dizer: sim, eu amo a Cristo. É porque às vezes as pessoas são convencidas de sua própria hipocrisia, de seu engano. Elas estão enganadas, convencidas quanto ao seu engano. É lamentável, mas é a verdade. Com o tempo isso se prova uma mentira, porque elas não permanecem no ajuntamento do povo de Deus. E é exatamente o que o Senhor Jesus tratou na parábola do semeador. Você lembra dessa parábola? Ele diz: olha,
O semeador saiu a semear a semente da palavra. Existem aqueles que temporariamente professam o evangelho, dizem-se crentes, mas que mais cedo ou mais tarde eles o abandonam, porque não possuem fé genuína. E essa é a realidade, meus irmãos, de muitos que cruzaram no nosso caminho. A realidade de muitos, lamentavelmente. Mas em segundo lugar, eu quero lembrá-lo de que a apostasia, ela é um encorajamento à perseverança. Entenda que um crente, ele não se perde, irmãos. Um verdadeiro crente, ele está tão seguro na mão do Pai, na mão do Filho, que ele nunca há de se perder. Aquele que começou a boa obra, ele há de consumá-la até o dia de Cristo. Aqueles que foram remidos e salvos serão glorificados. No entanto, Deus usa as advertências da apostasia para inclinar o seu povo nessa direção. Ele não nos adverte com isso, porque existe o risco de cairmos. Que somos redimidos, irmãos, somos unidos a Cristo para nunca sermos separados dele. No entanto, ele usa a advertência do temor para nos inclinar, nos encorajar a perseverança. É para isso que servem palavras como as de Paulo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que isso significa para nós, meus irmãos? É que nós não podemos desprezar nossa parte, nosso esforço pela graça de Deus, da perseverança dos santos. Eu quero ser ainda mais específico. Preste atenção e não se esqueça do que eu vou falar. Não despreze os meios da perseverança. Não minimize os meios da perseverança. Especialmente, não, olhe para mim, não minimize a importância da igreja para a sua perseverança. Você acha que vai ter algum crente solitário, um guerreiro valente que lutou a vida toda sozinho, e esse crente vai chegar lá na porta do céu? Não. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar aos montes, unidos. Porque a perseverança não se dá individualmente, ela se dá no corpo, na igreja, no povo de Deus, irmãos. Rejeitar, diminuir a importância que a igreja tem para a tua perseverança, para a consumação da tua carreira, é correr risco. Porque você precisa dos sacramentos. Como é que uma pessoa se diz crente e ela consegue viver o resto da sua vida privada do banquete dos santos, da refeição do povo de Deus? Você precisa dos sacramentos. Você precisa ser advertido pela voz de Cristo na pregação do Evangelho. Você precisa contar com a oração e com a comunhão dos santos, com o privilégio de amizades espirituais. Isso só tem quem está no pacto da graça. Só tem quem está na comunhão da igreja. E fora disso, a perseverança, ela é impossível. Então, para você que minimiza a importância da igreja, que a despreza, sabe qual risco você corre? É apostatar de fato. Porque aqueles que desprezam a comunhão dos santos são os que se provam depois que nunca pertenceram a Cristo de fato. Não há como pertencer a Cristo sem pertencer a seu corpo. Não há como amar a Cristo e estar unido a Ele, desvinculado do corpo de Cristo, a noiva do corpo. Diminuir a importância da igreja para a sua perseverança é assumir um risco sério de apostasia. Um risco sério de apostasia. Eu concluo dizendo, talvez, que você que me ouve, você não seja um falso profeta, um mensageiro do engano, mas se você não dobrou-se a Cristo ainda, você está contra Cristo. Você é anticristo. E todo aquele que coloca-se contra Cristo há de ser esmagado e destruído debaixo dos seus pés. Cristo há de vencer toda oposição e resistência contra o seu nome. Mas hoje é o dia e o tempo da graça. O Cristo Rei oferece a você boas novas de paz. Ele diz: arrepende-te do teu pecado, se arrependa.
Creia. Abandone a inimizade contra mim. Você pode ser salvo. Este é o evangelho que eu ofereci. Vez após vez. Não recuse. Não faça pouco caso. O dia da graça, o dia da salvação é hoje. Não permaneça contra Cristo. Una-se a Ele. Creia. Seja salvo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, graças te damos pelo teu bendito evangelho. Ajuda-nos a entender, a praticar a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. No nome de Jesus e para a glória dele, nos prepara para a ceia. E participamos, ó Deus, dignamente deste sacramento. No nome de Jesus. Amém.